Graça e paz, continuando então com o tema falando sobre santificação, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Epístola aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Tradução de King James. O subtítulo na King James: O Espírito guia os filhos de Deus. Repetindo, o Espírito guia os filhos de Deus. Versículo 1. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amados, o apóstolo Paulo, para nós, este versículo para mim, no capítulo 8, ele traz para nós a conclusão em relação à santificação. Veja, lembramos que através das nossas obras, através do nosso esforço no sentido de tratar a questão de santificação, isso não pode ser atribuído como algo para a salvação. Não. A obra salvífica, a obra que, na verdade, nos traz a possibilidade de reconciliação com Deus, ela está atada apenas no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, então, precisamos entender que, em hipótese alguma, ninguém será justificado pelas suas obras. Para se tratar da matéria salvação, precisamos compreender e entender que somente Cristo Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que é dar a sua própria vida, e se fez maldito por nós, Deus fez justiça sobre os nossos pecados através da vida de Cristo e aceitou isto como critério que foi criado por Ele próprio, a possibilidade de nos reconciliar com Ele. E diante disso nós vemos, dentro da discussão, no capítulo 6, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as suas vistas, que não andam segundo aquilo que vê, mas aquilo que crê. E isto foi atribuído a Abraão também, que Abraão foi justificado através da fé e não pelas suas obras, não pelo aquilo que ele pudesse fazer dentro do seu limite humano, mas de fato ele foi justificado através das suas obras. E no capítulo 6, então, nós vemos que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos falando do processo da santificação. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. E quando nós temos esta consciência, Paulo escreve o capítulo 6, demonstrando também que nós não devemos abusar da graça, pois, considerando que o pecado, na verdade, ele está relacionado em razão ao favor de Deus para absolver a nossa culpa, a nossa punibilidade, o nosso ius puniendi, que é a morte como resultado, como réus do pecado, Cristo nos traz, então, a possibilidade de sermos isentados de participar da ira de Deus, que é a questão da salvação. Quando nós tratamos o assunto sobre salvação, podemos entender que é a manifestação da ira de Deus sobre a face da terra, sobre toda a humanidade, para aqueles que literalmente rejeitaram e continuaram na sua vida de pecado, alienados à vontade de Deus. Diante disso, no capítulo 6, que nós já vimos então que o pecado ele não tem domínio para nós, então nós não podemos estar subjugados, escravizados, dominados, orientados sobre o pecado.
porque nós cremos em Cristo e fomos justificados por Ele, e isso foi atribuído à nossa salvação através da fé que há em Cristo Jesus, a qual Deus se revela a nós através do seu Filho, nos dando a oportunidade de sermos reconciliados com Ele. No capítulo 7, então, o apóstolo Paulo, ele eviscera a sua luta contra o pecado. Então, o primeiro processo para que a santificação ela seja eficaz e de fato em nossa vida é reconhecer o nosso pecado, é reconhecer o nosso estado o qual seja ali na queda do pecado, ao qual nós fomos literalmente ofendemos a Deus com os nossos pecados diante do pecado adâmico, e isso nos trouxe então, na verdade, uma fragmentação em nosso relacionamento com Deus, pois o pecado se torna uma parede no nosso relacionamento com Deus. Mas diante disso, no capítulo 7, nós vemos que para a santificação acontecer, é importante nós reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecer que somos pecadores, que somos miseráveis e que dependemos da graça de Deus. Este é o primeiro processo em todo o processo da salvação, é reconhecer a sua condição como pecador. Então, toda pessoa que se aproxima de Cristo Jesus ou que queira se chegar a Deus, de fato não consegue se chegar a Deus, mas é Deus que se achega a Ele, por isso o termo Deus Emanuel, Deus conosco, Ele deixou a sua glória e veio se manifestar aqui na terra, anunciando o reino dos céus. Diante disso, então, nós vemos então a necessidade, irmãos, de fato reconhecer o nosso pecado. E não só reconhecer o nosso pecado, mas a condição e o resultado que o pecado deveria dar a nossas vidas, que é o salário do pecado é a morte. Mas diante disso, Cristo se revelou a nós através da sua obra salvífica na cruz do Calvário. Ele ressuscitou vencendo a morte, ele é a primícia da ressurreição em corpo de glória, transformado, e literalmente então está à destra do Pai, e é esta promessa que aguardamos na expectativa, pois Cristo nos prometeu que o nosso corpo corruptível seria transformado em um corpo incorruptível, e diante disso vemos então no capítulo 7 essa característica do apóstolo Paulo, falando sobre dois tipos de leis, a lei de Deus e a lei do pecado, né? A lei de Deus ela é boa, justa e trata a essência de Deus, do seu caráter. Mas se tratando de humanidade corrompida pelo pecado e o seu livre-arbítrio está literalmente corrompido, então não há nada bom em nós. Paulo fala isso, declara isso em Romanos capítulo 7, que não há nada bom em nós. E que diante disso nós tentamos, ele declara que é miserável o homem que é. E diante disso ele faz a seguinte pergunta: quem livrará ele do corpo desta morte? E ele traz a sua memória de forma consciente e racional a entender que, graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 8, nós vemos então a oportunidade de entendermos que não estamos sozinhos para lidar com a questão do pecado. Nós não estamos sozinhos ao andar nesta vida, a qual nós teremos que tratar todos os dias a questão do nosso pecado. Nós temos o auxílio do Espírito Santo, e nós vamos ver isso em vários aspectos, que o Espírito Santo, a função dele é nos ajudar, nos consolar, nos fortalecer, nos testificar a respeito da palavra da verdade que é Cristo Jesus. Não só isso, mas também de convencer sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a justiça de Deus. E aí então o apóstolo Paulo, ele inicia Romanos capítulo 8, eu estou fazendo essa pequena introdução para entendermos todo o processo de santificação, que é algo dependente não de nós, mas literalmente da vontade de Deus através do Espírito Santo. Veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Veja que de fato o apóstolo Paulo, ele literalmente afirma de forma presente hoje, dizendo: agora, já, neste momento. Aí eu pergunto a vocês, mas ainda não estamos num corpo incorruptível? Ainda não estamos na possibilidade de cometer algum pecado e ofender a Deus? Você me responde: sim, claro. Sejamos sinceros, o apóstolo João fala isso nas cartas ao João. Ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? E de fato já peca, porque o mentiroso não entrará no reino dos céus. Então veja que o apóstolo Paulo afirma de forma categórica e não dúvida. É como ele falasse com o ladrão da cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso. É a mesma característica que ele está dizendo. Portanto, agora, já neste momento, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Maravilha por esta afirmação. Amados, precisamos compreender e descansar na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo, literalmente, ele dá a sua vida na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Seria debalde, e o apóstolo Paulo fala isso, e seria em vão, em Gálatas, se Cristo derramasse o seu sangue na cruz do Calvário e essas pessoas caíssem da graça, perdesse a sua salvação a qualquer momento que pecasse. É isso que eu quero que você compreenda. Eu não estou enfatizando que você deve continuar pecando, que Deus não vai tratar essa questão. Sim, Deus já tratou a questão do pecado. Deus mostrou para nós que diante da sua palavra o pecado não tem domínio para nós. Nós temos a consciência, a necessidade para aqueles que estão em Cristo Jesus lutar contra o pecado diariamente, e isso para nós no capítulo 8 traz para nós a ideia que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então veja, a salvação que há em Cristo Jesus, ela não depende do nosso querer. Lembra que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, miserável homem que sou. Veja que o apóstolo Paulo, ele está trazendo a salvação para um patamar a qual cabe apenas a Deus concluir que realmente fomos justificados através de Cristo Jesus. Então, por isso que você vai ver isso também em Timóteo falando que Deus, ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel, né, para conosco, lembrando que esta sustentabilidade espiritual, no sentido de santificação, ela vem do Espírito Santo. É Ele que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É claro que nem todo mundo terá a mesma correspondência no sentido de santificação. Alguns terão santificação imediata, no sentido de lutar com muito mais facilidade contra o pecado, mas isso não pode ser considerado como algo que fosse um atributo, um prêmio que pudesse trazer algum plus a mais sobre a salvação. Se você pensa nesse aspecto, então você já caiu literalmente da salvação, você realmente não entendeu o planejamento, o plano de Deus para a salvação, que a obra de Deus em salvar o homem, de resgatar a humanidade, não depende do homem, mas sim totalmente de Deus. Então, a gente precisa entender, amados, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele continua, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, qual é a lei do Espírito da vida? A graça. A graça de Deus, ela não superabundou o pecado e a morte. A graça, ela não está sujeita à lei, pelo contrário, a lei que está literalmente mais sujeita à graça. Ou seja, a lei, ela mostra que nós não temos condições, mas a graça nos coloca a uma condição de salvos, a uma condição de justificados, a uma condição de arrependimento. E esta lei do Espírito da vida, e ele fala, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Deu para entender?
Então, ainda que nós temos as duas leis, a lei do pecado, no sentido da lei que nos condena, aponta o nosso pecado e nos leva à morte, nós temos a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é maior que tudo, né? Cristo Jesus, Ele está sobre, por isso que ele fala que a graça superabundou o pecado e a morte. Então nós vemos que se hoje nós estamos livres da lei do pecado e da morte, é porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e Deus aplicou a sua ira. E então a nossa dívida em relação à nossa natureza humana, ela já foi paga de forma pré-pago. Sabe aquela coisa pré-pago? Quando você usa o cartão pré-pago, você quer comprar alguma coisa, aí você tem um cartão pré-pago, você não tem crédito nenhum, mas aí você faz o crédito com antecedência para que posteriormente você pode usar o cartão e comprar. É a mesma coisa. Cristo nos salvou de forma pré-paga. É isso mesmo. Ele sabia que estávamos condenados, sabia que nós não tínhamos condições, mas que seu ato salvífico ali na cruz do Calvário, a sua obra de salvação, era uma questão pré-paga. Ele pagou com antecedência, antes mesmo de, na verdade, houvesse alguma possibilidade de sermos literalmente condenados por causa do nosso pecado. E esta condição que foi retroativa e pós-ativa, né? Podemos entender então que o ato que Jesus Cristo fez atendeu a demanda em relação à ira de Deus sobre o nosso pecado. Ou seja, nós já fomos literalmente, participamos da ira de Deus através de Cristo Jesus. Então hoje nós estamos isentos literalmente de participar da ira de Deus porque estamos em Cristo Jesus. Você conseguiu entender isso? Eu espero que você consiga entender isto. Vou repetir. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que quando ele fala que agora não há nenhuma, ele usa a expressão presente, já no sentido, quando a lei do Espírito em Cristo ela atua em nós, ele fala te livrou. Foi algo que foi concluído, está no passado. Não há nenhuma outra demanda, não há nenhum residual que possa nos condenar, porque Cristo morreu por nós. Cristo pagou o preço. Cristo assumiu o nosso lugar. Nós não tínhamos condições de atender às demandas de Deus, às exigências de Deus, e Cristo então assume o nosso lugar. Versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, Deus fez justiça. Deus condenou o pecado na carne. Deus irou-se contra o seu Filho. Ele fez justiça. Aquilo que ele vai fazer, aqueles que não se arrependeram, que não ouviram, que vão receber da ira de Deus, nós já recebemos a ira de Deus através de Cristo Jesus. Então ele fala de fato o seguinte, aquilo que a lei for incapaz de realizar em razão, porque tornou-se a nossa natureza, enfraqueceu no sentido de atender à lei, por isso que Deus enviou o seu Filho, o próprio Jesus Cristo, semelhança, igual ao homem, como oferta ao pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, Deus ele não está passando a mão sobre a nossa cabeça, porque nós somos filhos de Deus e agora somos bonzinhos. Não, não é isso. Deus ele emplacou a sua ira, ele derramou a sua ira, ele fez justiça sobre os nossos pecados através de Cristo Jesus. Então, Deus, quando ele olha para nós e vê que somos justificados em Cristo segundo a sua vontade, temos então a liberdade, né? E somos livres da lei do pecado e da morte. Então veja, aquilo que a lei não foi capaz de fazer em resgatar a gente do pecado, Cristo é a resposta suficiente para atender às exigências de Deus em relação ao nosso pecado. E o nosso pecado foi justificado.
Deus castigou a sua ira, derramou a sua ira, o cálice de ira sobre o seu filho. Então Deus já fez justiça sobre o nosso pecado. E essa justiça do nosso pecado, ela é tratativa de todo o pecado. Não é de alguns, todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando e nas cartas assim, e João fala isso, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João fala isso na primeira carta. João ele fala sobre isso, que precisamos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Então, agora, eu tenho uma boa notícia para você. Se você está em Cristo Jesus, se você crê em Jesus Cristo, ainda que a lei venha a pontuar alguma coisa em relação ao nosso pecado, o nosso pecado já foi recebido através da justiça de Deus. A ira de Deus já caiu sobre nós, não literalmente sobre nós, mas sobre o seu Filho Jesus Cristo, que foi servido como oferta para o pecado, para expiar os nossos pecados, para que hoje nós possamos então usufruir da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da justiça de Deus, da vida eterna, deste corpo corruptível ser transformado em um corpo incorruptível. Glória a Deus por isso. É uma ótima notícia para mim e para você, não é verdade? De fato. Vamos agradecer a Deus. Eu quero que você não perca Romanos capítulo 8, ele é muito importante para o processo da salvação e gostaria que você acompanhasse todos os versículos, que vai ser uma bênção sobre nossa vida, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos. Somos gratos de forma imensuráveis, em razão de entender que agora, já, neste momento, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que a lei do Espírito da vida de Cristo nos livrou, concluiu a questão que tínhamos, a pendência, que era o pecado contigo, e a morte, que era o resultado, a condenação para as nossas vidas. Mas diante da tua graça, diante do teu perdão, da tua justiça, o teu Espírito Santo que nos justifica no sentido de entendermos sobre a graça de Deus através de Cristo Jesus e através da fé. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o justo viverá da fé. Por isso que o Evangelho de Deus é o poder da salvação daqueles que creem em Cristo Jesus. Ó Senhor, somos gratos por esta palavra. Sabemos e reconhecemos que o pecado não tem domínio mais sobre nós e que temos que lutar diariamente contra a nossa natureza, os nossos membros que muitas vezes querem fazer aquilo que não agrada a Ti. Mas tudo isso não interfere, não destrói, não deixa a capacidade daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a insuficiência para abonar os nossos pecados, mas de forma conclusiva, efetiva, plena, suficiente, Cristo atendeu às exigências de Deus, a qual o Senhor manifestou a sua ira sobre o seu Filho. E de fato, nós já havíamos sido condenados, mas em Cristo Jesus, Cristo assumiu o nosso lugar de condenado, para que hoje possamos ser feitos filhos de Deus, não pela vontade do homem, não pelas nossas obras, não pela questão de nascimento, de sangue, mas pela vontade de Deus. Conhecemos o Cristo que, na verdade, nos traz a oportunidade de conhecermos o amor de Deus sobre nossas vidas. E aí, então, podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, saber que agora, já neste exato momento, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, que os meus irmãos, meus amados irmãos, possam compreender esta palavra, possam entender esta relação sobre o projeto, sobre o plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus. E que, de fato, nada que possa, na verdade, acontecer sobre nossa vida poderá alterar aquilo que Deus preparou para nós, pois, de fato, aquilo que Cristo concluiu como salvação, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, foi aceito como oferta agradável e justificado os nossos pecados. Seja ele agora, ou amanhã, ou depois, somos
libertos da condenação eterna, porque estamos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por esta maravilhosa palavra, que muitas pessoas possam alcançar esta palavra como um bálsamo, como um auxílio, um socorro do céu para aqueles que necessitam da graça de Deus. Perdoa os seus pecados, perdoa os meus pecados. Sejamos justificados por Ti, Senhor, através de Cristo Jesus, pois eu sei que Tu já se manifestou a Tua ira sobre o Teu Filho, pois Ele assumiu o nosso lugar, para que possamos hoje ser filhos de Deus, isentos da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Paz.